Presta atenção aqui, pessoal, que eu sempre falo, um vídeo de 10, 12, 15 minutos pode fazer com que você não fique 10, 12, 15 meses chorando na porta do INSS. Pode evitar muita dor de cabeça um conteúdo como esse, pessoal. O cenário no INSS está passando por transformações significativas aí, que impedia a exclusão de pessoas com incapacidade permanente de revisões periódicas. É importante para os segurados que vivem com a incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada, tá? Esse grupo frequentemente era submetido aí a processo de revisão, que agora estará definitivamente livre, será, da exigência administrativa por parte do INSS, eu já expliquei em outros vídeos. Essa mudança ocorre no contexto da análise da Lei 14.985, que teve dispositivos pelo Executivo sobre o argumento com gastos públicos. Quer dizer, você paga o INSS, quando você precisa do INSS, é gasto. Você foi feito somente para pagar, meu amigo. Nós aqui no Brasil, infelizmente, não é à toa, que é o imposto mais caro do mundo e o povo que menos recebe algo de volta dos impostos pagos, né? E o INSS não é diferente. Você, enquanto está pagando o INSS, ninguém te enche o saco. Vai lá bater na porta e pedir um benefício que você vai ver o que acontece. Bom, vamos lá. O veto foi derrubado, restabeleceu o direito dos segurados de incapacidade definitiva, com a isenção de novas perícias periódicas, mas a medida vale tanto para aposentados por invalidez quanto para o BPC. Isso significa que, na prática, milhões de pessoas vão deixar de ser convocadas para perícias de pente fino. Procedimento que gerava insegurança, medo, angústia, especialmente entre as pessoas mais idosas e desabilitados, né? Esse pente fino, ele veio com toda a força, né, quando começou lá no governo Temer, só que isso se tornou uma espécie de facão, e sem critérios, sem legitimidade. Por quê? Começou a ter muita fila dentro do INSS para se agendar perícias. Em alguns casos tinham benefícios suspensos, outros que não conseguiam, por exemplo, uma análise rápida ia para a justiça, e tudo isso deixava a saúde desse segurado comprometida, a sua mobilidade reduzida. Então começaram a utilizar o INSS para quê? Passar o facão e cortar mesmo. Só que o problema é que muitas vezes esses cortes, como eu falei, não tinha critério nenhum. E o perito não examinava ninguém, não ouvia ninguém, não olhava documentação de ninguém, e um abraço. E o que começou a acontecer? Começou a ter muita reclamação. Começou a ter muita cobrança com relação a isso. E aí entrou no meio o Ministério Público Federal, associações que defendem segurados que recebem benefício do INSS, e entrou nessa briga, tá? Os tribunais identificaram que existia uma taxa de erro, tanto na concessão quanto nos cortes de benefício, altíssima. E a decisão, ela trouxe alívio, também para agendamento de perícias nas agências do INSS, que na época estavam sobrecarregadas, tá? E ao retirar da fila esses beneficiários, agora vai sobrar mais espaço, nós achamos, e direcionar os recursos, né, para outros benefícios. Agora, todos os benefícios estão salvos de participar? Não. O auxílio doença não está nessa. Eu coloquei um vídeo anterior também, ou acho que é antes desse, com relação ao auxílio acidente também, que pode ser convocado, tá? Essa alteração, ela tende a respeitar, tá, a pessoa com deficiência, os princípios constitucionais, mas é aquilo, né? Com o INSS ninguém tem sossego, né? Não adianta falar aqui para vocês, não, agora com o veto está tudo lindo, maravilhoso. Primeiro, que eles podem não te chamar para fazer uma reavaliação de incapacidade, mas que estão de olho em documento, que estão de olho nas suas redes sociais. Tem gente que não acredita quando eu falo que o INSS monitora rede social. E monitora, pessoal. E não é por causa do veto. Se, por exemplo, o INSS receber uma denúncia que você recuperou a sua incapacidade, eles vão atrás. Por quê? Porque o interesse deles é cortar o benefício, não é manter o benefício. E ainda mais agora, quem precisar da incapacidade total e permanente, que tiver direito à aposentadoria por invalidez, se já era difícil você conseguir no INSS, agora então
depois desse corte desse veto aí, pode esquecer. Eles vão mandar você para reabilitação, vão esquecer você na reabilitação, como muitos aposentados por invalidez já estão há anos aguardando na reabilitação. Mas presta atenção, quem tem que se preocupar com reabilitação profissional é o INSS, não é você. E não adianta ficar ligando, enchendo o saco lá, cobrando, porque você vai acabar arrumando um problema. Então deixe que o INSS se preocupe. Se te encaminhou para reabilitação, aceite, você vai receber o seu benefício. Enquanto você estiver na reabilitação profissional, não pode cessar nem seu pagamento, nem o seu benefício, tá? Então fica na tua. Importante destacar que essa nova norma, ela não impede, como eu falei, o INSS de investigar casos de fraude ou de benefícios obtidos por documentação falsa. Olha aí, não, agora não pode mais. Quem faz hoje a varredura da documentação é uma inteligência artificial. Se algum dado, uma vírgula num lugar errado ali, der suspeita de fraude, eles podem te convocar. E aí muda, é a generalização das revisões, que antes atingia, inclusive, quem já estava acamado. Os laudos definitivos ou doenças progressivas, como esclerose múltipla, Alzheimer, essas doenças degenerativas, tudo bem. Mas isso desde que a documentação tenha sido fidedigna, que esteja tudo em ordem, que esteja tudo certinho. E pode acontecer, pessoal, eu sempre alerto. Como esse cruzamento de dados, de inteligência artificial, pode acontecer de alguém com uma doença como essa ser convocado. E é obrigado a responder à convocação. Não é porque teve... Se você não responder a convocação, porque você acha que teve a derrubada do veto e você está protegido, você vai perder o seu benefício. Perder não, vai suspender, mas depois vai dar uma dor de cabeça terrível para você restabelecer, tá? Então, o que acontece? Depois da derrubada do veto, uma das medidas, humanitárias, nós falamos, é o combate à fraude, não ultrapassar o direito das pessoas por todo o processo de perícia e ter uma incapacidade reconhecida de forma definitiva. O impacto positivo será mais sentido, nessas condições em idosos, pessoas de baixa renda, que recebiam cartas de convocação para perícia, mesmo apresentando laudos incontestáveis, e é necessário comparecer, mesmo com todas essas dificuldades. Você podia, por exemplo, pedir para fazer uma perícia em casa ou no hospital, mas o INSS nunca tinha um perito disponível para isso. Então, pessoal, a nova legislação já está em vigor, tá? Deve já ser aplicado. Os segurados que se enquadram no critério, por sua vez, todo segurado tem que manter a sua documentação e cadastro em ordem. Não relaxa, tá? Você não é aposentado por tempo de contribuição, por idade ou por pontos para não ser convocado, tá? Apesar que nem esses aposentados dessa maneira têm sossego, porque foram roubados agora, por sindicatos, por associações. Não se tem sossego no INSS, pessoal. Então, se você está fazendo tratamento, você está aposentado por invalidez, mas, por exemplo, a sua doença progressiva está piorando, você continua em tratamento, peça laudo. Cada vez que você for no seu especialista, peça um laudo. Peça para ele detalhar o que está acontecendo. Pegue uma pastinha, guarde toda a documentação, guarde tudo. Pessoal, nada é garantido no INSS. Vocês se lembram da revisão de toda a vida, que eu não canso de falar aqui. Já tinham começado até a fazer pagamento para as pessoas. Do nada cortaram e falaram, a gente reconhece, mas não vai pagar, porque senão quebra a Previdência. E isso aqui que está acontecendo com a aposentadoria por invalidez, essa derrubada de veto, não duvide que aconteça algo parecido. Os caras estão querendo arrumar dinheiro de tudo quanto é jeito. Os caras estão passando por cima de Constituição, estão passando por cima de tudo, porque gastaram demais, com viagem, com turismo, com um bando de vagabundo que não faz nada nesse país, e está lá, pendurado em cargos por causa que é do partido, e gastando a vontade comitiva de 200 pessoas para o enterro daquele Papa. Onde você já viu isso? Você lotar um avião para ir lá no enterro do Papa, é presidente de Senado, é presidente de Congresso,
da OAB, é ministro não sei do que. Onde você já viu isso? Você sabia que tudo isso é pago com o nosso imposto? Tinha lá, os Estados Unidos foi no enterro do Papa, sabe quem foi junto com o Trump? Foi o Trump, a mulher e um acompanhante. Chega o outro lá com 200. Um avião lotado, de ponta a ponta, 200 passageiros no avião, a comitiva. E você é que paga isso. A madame lá, que não era porcaria nenhuma na vida, né? Ela sim, uma marmita de cadeia. Já conheceu o mundo não sei quantas vezes. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. A verdade tem que ser falada. Foi a única pessoa que eu vi que saiu da pobreza. Com esses caras aí. Porque não era nada. Era assim, o que ela era eu não posso falar. Né? Porque a gente sabe o que ela era. Essa foi tirada da pobreza. E aí? Então, se precavenha, meu amigo. Tá? Seja precavido. Guarde toda a documentação, cadastro atualizado, tudo em ordem. Tá certo? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos. Você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando a estar aqui trazendo conteúdos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, que Deus, sabe, nos traga paciência para aguentar esse tipo de coisa que nós estamos aguentando nesse país, tá? Muito obrigado por vocês estarem juntos, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.